você está esticado aí, se você está esticado, acabou. Acabou? Acabou. Está mais ou menos esticado. 4, 3, 2. Terminando a... A restauração ecológica é a intervenção humana intencional em ecossistemas degradados ou alterados para desencadear o processo natural de sucessão ecológica. Restauração tem que ser pensada para os diferentes ecossistemas que nós temos. Os critérios, os indicadores, eles fizeram as pessoas entenderem que não é simplesmente ver quantas árvores tem lá, o quanto adensou, é entender que esse complexo todo de coisas tem valor e que isto é restauração. E essa é uma floresta que é uma fonte de informação importantíssima para a gente, para a restauração, tanto em termos conceituais como metodológicos. A gente subestima o papel dos polinizadores. Então, eles estão andando muito mais do que a gente imagina que eles andam. Então, se tiver alguns fragmentos na paisagem, a diversidade genética é recuperada naturalmente, muito rapidamente. Solanaceae stipula. A restauração traz uma série de benefícios para a qualidade de vida e bem-estar das pessoas, por meio da prestação de serviços ecossistêmicos. Por exemplo, a conservação da água, a regulação do clima, a preservação da biodiversidade, que é um patrimônio brasileiro, né? Uma propriedade que cultiva grãos, legumes, frutas, deve ter um acréscimo na produtividade por meio do aumento na polinização, que é fundamental para esses cultivos. Essa propriedade deve ter melhoria na qualidade da água, melhor proteção contra pragas e doenças. Os benefícios são múltiplos. Mas por que afinal as pessoas vão fazer esse projeto, né? Tem algumas motivações para ela chegar e fazer esse projeto, né? Tem algumas que são mais voluntárias, porque a pessoa está interessada em ver a melhoria da sua propriedade e ter todos esses benefícios que eu falei. Algumas são por cumprimento legal mesmo. Pode ser decorrente de um projeto de uma reparação de dano. Então, exigência da fiscalização ambiental para a reparação do dano que foi cometido. Também pode ser feito um projeto de restauração para a adequação ambiental de um imóvel rural. Ou seja, as APPs, reservas legais, que precisam ter vegetação nativa, vão ter restauração para que o imóvel rural atenda à lei ambiental. Outra motivação de um projeto pode ser o financiamento com recurso público, né? Quando o Estado investe dinheiro e quer saber se deu resultado. Como avaliar um bom resultado? Como saber se o projeto atingiu o resultado esperado? Como saber se os serviços ecossistêmicos estão sendo prestados aqui, se está conservando a biodiversidade, né? Como saber se o compromisso legal que existia aqui de restaurar esse ambiente degradado foi atendido? Então, essas perguntas, né, foram alguns dos motivadores da Resolução SMA 32 de 2014, da Secretaria de Meio Ambiente. E o que a Resolução SMA 32 diz? Diz que, avaliando 3 indicadores ecológicos, eu consigo ter resultados satisfatórios para saber se esse projeto foi bem sucedido. Os indicadores são cobertura do solo com vegetação nativa, densidade de indivíduos regenerantes e riqueza de indivíduos regenerantes, né? Resumindo, saber se o solo está coberto por vegetação nativa e se tem um certo número de espécies e um certo número de indivíduos na regeneração natural. Então a gente precisa de um sistema que seja rápido e fácil de aplicar de monitoramento. Por isso que foi editada a Portaria CBRN 1 de 2015, que explica então como medir em campo os 3 indicadores ecológicos, de modo fácil e rápido. O responsável pelo projeto calcula quantas parcelas precisa fazer, implanta as parcelas em campo, mede os resultados
e informa no SARE, Sistema de Apoio à Restauração Ecológica. Após a portaria CBRN de 2015, a gente tem uma segurança de que o método é um, e todos os restauradores vão aplicar esse método, né? E por ser um método replicável, eu tenho segurança jurídica. A ideia é ser o mais fácil possível de fazer em campo. Por isso que é uma linha, eu não preciso marcar as laterais dessa parcela, não preciso estaquear. Basta esticar a treno, fazer a varredura, recolher a trena e ir embora. Eu acho que a Resolução 32, ela trouxe essa mudança de paradigma na avaliação da restauração, e a portaria da CBRN com a metodologia, ela só está facilitando a gente aplicar aquilo que toda a pesquisa tem trazido como uma proposta de padronização de uma metodologia. Ela só veio simplificar. Isso facilita, acho que tanto para quem está no estado, ou que faz o papel da fiscalização, ou que faz o papel do monitoramento dessas restaurações, como também do lado do restaurador, porque ele já sabe de antemão como é que está a situação da área. Ele não depende só de uma opinião do estado dizendo se está satisfatório ou não, porque ele está usando o mesmo critério que o estado usa, que o órgão ambiental usa para dizer se aquele termo está cumprido ou não, se atingiu os objetivos ou não. Aqui ó, passa à direita desse clipper, o clipper de cima também. Cada parcela tem 25 metros de comprimento e 4 metros de largura, dando 100 metros quadrados. Um projeto de 1 hectare é 1 hectare mais 4. Então, o mínimo começa de 5 parcelas. Entendi. Por quê? Porque a área pode ter heterogeneidade. Então, se eu fizer uma única parcela, posso cair numa área muito boa e não representar a totalidade. A fórmula, então, é número de hectares mais 4, dá o número de parcelas a serem implantadas pela área. E a regeneração, como eu vejo? Para a regeneração que a gente mede na parcela. Então, na mesma linha amostral de 25 metros, eu faço uma varredura. 2 metros para cada lado da linha amostral. Mais um actinostemon. 2 laranjinhas. Ramo fino. Eu estiquei a trena, 25 metros. Eu vou tirar um ponto de GPS aqui no começo, um ponto de GPS ali no final, para a gente ter registrado exatamente onde essa parcela está. Ele do outro lado lá está tirando uma foto. Quando ele vier para esse lado aqui, ele também vai tirar uma outra foto. E assim a gente tem um registro também de imagem da parcela. Também é mais uma forma de você provar os dados que você tem, né? Mais uma Mycenium belata. Então a gente consegue contabilizar tanto a riqueza quanto a abundância, né? E a parte da cobertura, então que eu vou anotando aqui os trechos que ele vai falando. 1,6 metros cobertos, mais 16,6. Depois a gente só soma tudo e transforma em porcentagem. É bem simples, na verdade. Mas o foco da portaria é a regeneração, porque a regeneração é o futuro daquela vegetação. Essas espécies aqui, muito provavelmente, principalmente as pioneiras, elas vão sair do sistema em pouco tempo. Se eu não tiver um subbosque com uma regeneração mínima que venha a substituir essas espécies que foram plantadas e que vão entrar em senescência, então essa floresta entra em declínio. Então isso é uma coisa importante a se observar. E por causa disso é que a gente conta os regenerantes, para saber se essa floresta tem futuro ou não. O critério de inclusão de regenerantes é acima de 50 centímetros de altura e o CAP, que é a circunferência à altura do peito, menor do que 15 centímetros. Então eu vou andando por cima da trena e vou vendo quantos metros da trena estão cobertos por vegetação nativa. Como eu disse lá em cima, aqui como é um ambiente florestal, eu estou preocupado com a cobertura de copa. Se eu tivesse num ambiente savânico, de cerrado, também as outras formas de vegetação, gramíneas e arbustos, entrariam na conta também. Então a equivalência que a gente faz para poder... Vejo aqui, não sei identificar essa espécie, mas ela é composta e tem nervuras sobressalentes embaixo da folha. Então eu posso dar um nome para ela, por exemplo, de nervuras sobressalentes. Daí toda vez que eu encontrar essa espécie, ela vai chamar nervura sobressalente. Uma coisa que é importante de ressaltar é que para a portaria,
A cobertura por uma espécie exótica, por exemplo, se eu tivesse aqui um jambolão ou uma espatódia, não conta essa parte coberta. Bom, pessoal, aqui a gente viu então uma parcela que tem uma cobertura ainda insuficiente, né? A gente não encontrou uma cobertura de 100% na parcela como encontramos na outra, mas já tem um pouco mais de regeneração, né? Daí que a gente vê que não é diretamente proporcional necessariamente com mais cobertura eu encontro sempre maior regeneração e nem vice-versa. Por isso que os indicadores funcionam necessariamente em conjunto. Se eu tiro, é como um tripé, né? Se eu tiro um deles, muito provavelmente eu posso ter bons resultados em dois, mas ainda ter condições graves ou filtros mais severos que impedem a subsequência, né? A sustentabilidade dessa área sem mais intervenções humanas. O projeto de restauração é bem sucedido quando ele consegue desencadear e sustentar processos básicos para o funcionamento do ecossistema. E aqui no ambiente de floresta, a gente pode identificar também que o indicador regeneração natural não fala só sobre a regeneração natural. Se eu tenho essas plantas passando dos 50 centímetros de altura, como a portaria da Secretaria indica, significa que já tem processos mínimos ocorrendo na área, como chegada de sementes, polinização para ter sido produzidas essas sementes, estabelecimento, germinação, né? A água tem infiltração no solo, existe interceptação de água da chuva, existe maior possibilidade de colonização por outras plantas e animais dessa área, existe ciclagem de nutrientes, existe uma qualidade de solo, nutrientes, uma porção de fatores que estão indicados pela regeneração natural. Por isso, ele é um indicador integrativo, ele fala sobre muitos aspectos do ecossistema. Aqui a gente pode identificar esse processo ocorrendo. No protocolo de monitoramento, o principal foco que nós avaliamos nas áreas em restauração é a regeneração natural, porque é isso que efetivamente vai garantir a sustentabilidade e o funcionamento dessas áreas restauradas, como garante a sustentabilidade e funcionamento de um fragmento de floresta. Então nós estamos aqui no meio de um mar de cana, uma floresta remanescente, mas que eu avalio que ela está bem, por quê? Porque eu tenho, por exemplo, o jequitibá vermelho regenerando aqui com 1 metro de altura, peroba regenerando aqui com 1 metro e pouquinho de altura, mostrando que os processos de polinização e dispersão estão ocorrendo e que essas espécies estão se mantendo na dinâmica florestal. Os nossos indicadores do protocolo de monitoramento mostram que se nós tivermos uma restauração com qualidade, com diversidade, com grande número de espécies, com vários estratos, nós vamos ter a fauna restabelecida junto com a vegetação. Os indicadores da restauração nos educam a olhar não só para a parte de cima da floresta, mas principalmente para a parte de baixo, porque é aqui, na regeneração, que está o futuro da floresta. Quanto mais eu conheço o cerrado, mais importância eu dou para ele, mais importância eu dou para fragilidade dele, com tudo que ele é forte, mas uma vez destruído, a restauração do cerrado é muito difícil, especialmente o do extrato herbáceo. O cerrado, ele tem desde fisionomia aberta de campo até o cerradão. Então é um gradiente estrutural que tem um significado ecológico mais amplo. Né? Existe uma biodiversidade de animais,
de micro-organismos, de outros seres vivos associados a esse gradiente. Preservar o pouco que sobrou do cerrado é muito, muito importante. Então, assim, todos os esforços que nós pudermos fazer como tomadores de decisão, como cidadãos, para evitar que o que sobrou seja degradado, seja convertido, todo esforço é louvável e deve ser estimulado, porque reconstruir vai ser sempre muito aquém daquilo que existia antes. No Cerrado, que tem formações naturalmente mais abertas do que a Mata Atlântica, por exemplo, não é só a cobertura por árvores, que vocês estão vendo aqui atrás, que entram na conta da cobertura por vegetação nativa no monitoramento. Os arbustos e as ervas nativas também entram nesse cálculo. Também são considerados como cobertura por vegetação nativa. Aqui nós estamos num local que dá para encontrar tanto vegetação herbácea quanto arbustiva e arbórea nativos de cerrado. Aqui nós instalamos uma parcela e vamos medir a cobertura em cima da linha amostral. A gramínea é um componente importante na vegetação de cerrado e na restauração é desejável que ela apareça também como um componente da vegetação. A gente encontra um exemplo muito didático de cobertura por gramínea nativa, né, até chegar num trecho com cobertura por gramínea exótica. A primeira entra na conta de cobertura por vegetação nativa e a segunda não entra. Bom, então a gente começa aqui do zero. Do zero até o 2,40 metros temos cobertura de vegetação nativa por gramíneas. Então aqui do 4,30 metros até o 4,60 metros nós temos uma cobertura arbustiva. Aqui não temos cobertura porque é gramínea exótica, mas aqui dos 6,20 até os 7,20 nós temos uma cobertura por arbustos nativos também, nesse caso uma palmeirinha. Então, após terminada a cobertura dessa parcela, a gente pôde perceber que apenas 10,6 metros dos 25 estavam cobertos efetivamente por vegetação nativa. Isso representa mais ou menos 42% de cobertura de vegetação nativa, que é abaixo dos 80% que é considerado adequado para a portaria. Agora nesse trecho, uma cobertura por vegetação arbórea. Uma árvore alta, cobrindo todo esse trecho da trena. Aqui temos um trecho coberto por vegetação arbustiva. É vegetação nativa, é encerrado, portanto, cobertura por vegetação nativa. O arbusto também entra na conta. Vai entrar na nossa medição de cobertura. O SARI é o Sistema Informatizado de Apoio à Restauração Ecológica. Lá, o restaurador cadastra o projeto passo a passo, tudo online. Uma grande vantagem para o restaurador de fazer o monitoramento do projeto é identificar rapidamente fatores que estejam prejudicando o sucesso das suas ações. Quanto mais rápido o restaurador identificar que tem um fator de perturbação que permanece na sua área, uma espécie exótica que compete com as espécies nativas e prejudica o seu desenvolvimento, mais recurso ele vai economizar, mais barato vai ficar o projeto e mais eficiente vai ser a sua ação no curto, médio e no longo prazo. Bom, então aqui na amostragem da parcela caiu um barbatimão, que é essa árvorezinha aqui com as folhas azuladas. E aqui também essa árvore com as folhas em formato de cruz e com o ramo, que tem alguns pelinhos no ramo também. Na contagem do número de espécies do projeto, eu adiciono novas espécies à minha contagem se elas ainda não ocorreram nas parcelas anteriores. Por exemplo, fiz a primeira parcela e encontrei 10 espécies. Medi a segunda parcela, apareceram 6 espécies, mas uma já tinha aparecido na anterior, portanto eu só conto mais 5. 10 com 5, 15. Na terceira parcela, encontrei mais 8 espécies.
mas 2 já tinham ocorrido. Então, eu não conto essas 2, conto apenas 6. 10 com 5 com 6, 21. E aí, assim por diante. 7,6, 10,50. 7,568, 8,61. Anademento da focata. Mastilápia aromática. Eu vejo um avanço grande da compreensão. Eu acho que São Paulo foi pioneiro no respeito ao cerrado. Eu vejo com muito bons olhos o caminho que nós começamos a trilhar. Nós já temos o que oferecer para as pessoas que precisam ou querem restaurar o cerrado. A comunidade vegetal, as plantas, são dublês de biodiversidade de outros grupos de seres vivos. Então hoje a gente sabe que se você trouxer essa vegetação, você traz as formigas, você traz as aranhas, você traz outros insetos, você traz as aves. Então você cria o hábitat, você traz a diversidade de plantas, você reconstrói a estrutura de plantas e o resto vai acontecer. E de fato vai.